Quem gosta de biologia aí? Biologia, Pamela. Só os nerds, né? Biologia é coisa de nerd, né? É, é, eu estava pesquisando sobre isso e sabia que existe um verme mais inteligente que outro? Saiu uma reportagem de uma pesquisa dizendo que alguns vermes tomam decisões complexas com apenas 300 neurônios. Você às vezes fala que você tem dois só, você não tem dois só não, irmão. Se o verme tem 300, você tem bem mais que isso, né? Mas o verme, eu vou abreviar, né, porque são nomes difíceis, né? C. elegans tem cerca de 1 milímetro de comprimento, se alimenta principalmente de bactérias, e ele tem sido usado por várias décadas em laboratório como organismo modelo genético. Menos conhecido, o P. pacificus, é uma espécie competidora que não hesita em atacar seu rival com mordidas, segundo um estudo publicado na Current Biology. Mas o mais interessante é que estes ataques parecem ser premeditados, parecem ser uma espécie de pensamento ou de atitude inteligente. E para chegar a essa descoberta, os cientistas colocaram o P. pacificus, o verme P. pacífico, no mesmo ambiente de outro verme predador, o C. elegans. E a ideia era ver como esse verme, ou como as duas espécies iriam se comportar no momento de obter a comida, no caso, determinadas bactérias, né? E quando o P. pacificus foi colocado ao lado de uma larva do C. elegans, ou seja, um verme filhote, no laboratório, esse verme P. pacificus não poupou esforços de matar a larva do seu concorrente, né, livrando-se da concorrência e até mesmo obtendo uma nova espécie de alimento. No entanto, quando esse P. pacificus se depara com o C. elegans adulto, o comportamento foi outro. Os ataques eram bem mais contidos, com o objetivo de apenas alertar o inimigo, causando lesões. E os cientistas, então, entendem que essas decisões são complexas para um ser de somente 300 neurônios. Um verme mais inteligente. Mas eu diria que este verme, por mais inteligente que seja, ele não te preocupa. Ou ele não causa nenhum tipo de preocupação a você, um ser muito mais inteligente, um ser muito maior. Nós vamos ver hoje, irmãos, que diante de Deus, todos nós não passamos de pequenos vermes, de pequenos, seres extremamente insignificantes. Talvez uns são mais sabidos do que outros, mas ainda assim, todos estamos distantes dele em sabedoria e poder. Como já falei, a gente está no último diálogo de Jó e seus amigos. Os diálogos estão menores, mais escassos. Estamos caminhando para a última parte do livro. E hoje nós veremos que Deus nos revelou a nós, mas ainda haveremos de conhecê-lo plenamente na eternidade. Deus se revelou a nós, mas o que sabemos acerca de Deus ainda é como uma borda, ainda é como um suspiro diante daquilo que há de ser revelado a nós, ainda na eternidade. Então, são dois capítulos. Eu vou, então, como temos feito nesses textos maiores, nós vamos trazendo os argumentos e vamos lendo o texto a partir deles, tá? Então, o primeiro ponto, que está justamente no discurso de Bildade, no capítulo 25, Bildade, um verme diante de Deus. O texto vai nos mostrar, o texto é bem pequeno, são 6 versículos somente do discurso de Bildade, para você ter uma ideia como os discursos estão ficando mais escassos. Bildade diz o seguinte: então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus.
Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, que não passa de verme. O filho do homem que não passa de verme, ele continua no seu texto. E aí para o terceiro discurso de Bildade. Ele tem governo, ele tem poder sobre todas as coisas. Por isso as pessoas o temem. Ele diz, ordem nas alturas, em outra tradução, paz. Né? Ele diz isso no verso 2. Né? Ele impõe ordem nas alturas, em outras traduções ele impõe a paz. Isso está relacionado a um discurso militar, né? Ou seja, este Deus é um Deus que é dominador, é um Deus que é poderoso, é um Deus que acaba com as guerras por causa do seu poder. Não há quem possa continuar guerreando diante de um Deus poderoso. Ele está nas alturas e traz paz por onde está. Ele fala também que as tropas de Deus são muito maiores ou mais numerosas do que qualquer exército humano. Não há poder, não há exército, por mais poderoso, por mais grandioso. Não há poder bélico que possa se comparar ao poder ou às tropas de Deus. Ele diz, e a sua luz sobre quem não se levanta, né? É aquele que não pode passar desapercebido. Todos diante de Deus observam o seu poder. Os versos 4 ao 6, nós vemos Bildade dizer que se Deus é tão grande, o homem diante dele é um mísero pecador, o homem diante dele é alguém extremamente insignificante. Ou seja, Bildade relaciona o poder de Deus com a sua santidade. Interessante isso, né? Ele fala que Deus é grande e por ser grande é santo. E o homem diante de Deus é um mísero pecador. É interessante que Bildade compara poder com santidade. E talvez assim a gente, quando olha para a realidade, nossa realidade, a gente não faça essa comparação diretamente. Há muita gente poderosa que não é santa, né? Tem gente poderosa que é má, que é impiedosa. No entanto, a ideia aqui é que se Deus é tão grande e tão dominador, é Ele quem possui as leis, é Ele que é Senhor das leis. Se Ele é tão poderoso, se Ele é tão grandioso, grandiosos também são os seus mandamentos. Ou seja, diante de um Deus assim, quem poderá ser justo? Já que ninguém pode ser considerado justo, porque as leis dele são elevadas, elevadíssimas, tão grandiosas quanto o seu poder. Esta comparação que Bildade está fazendo. Ele compara com os astros, né? Ele fala, nem a lua é brilhante, e as estrelas são puras aos seus olhos. Né? No mundo antigo, os astros eram vistos como seres superiores. Né? A lua, as estrelas, seres considerados divinos para muitos povos antigos. Esses seres, esses astros, não chegam perto dele em poder. Então, Bildade está dizendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus governa sobre todas as coisas, que Ele é Deus santíssimo, como cantamos aqui. E o homem não passa de uma larva, não passa de um verme diante dele. Esta é a comparação que Bildade está fazendo. E a pergunta que eu faço, há algum erro nesse discurso, meu irmão? O que você acha? Há algum erro, um equívoco de Bildade? Quando comparando Deus ao homem, mostra a grandeza, a santidade de Deus, em contrapartida, a pequenez e o pecado do homem, tornando ele quase que diante de Deus como um verme. Não é. Somos seres insignificantes diante do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus. O que o Bildade diz é verdadeiro. Somos diante de Deus
vermes. Eu lembro de uma vez, eu era criança na igreja lá de Heliópolis, e uma vez a gente tinha uma oração, eu era garoto, né? E a irmã começou a orar e falou assim, Senhor, nós somos míseros vermes diante de Ti. E as crianças começaram a rir, né? Acharam engraçado isso. E eu também, eu era criança, eu ri junto também. E a gente saiu rindo do grupo de oração, né? Os irmãos de mãos dadas, porque a gente achou engraçado isso. Vermes, que isso? Vermes? Sim, é essa comparação que Bildade faz. É verdade. É verdade também, no entanto, irmãos, que nós somos também imagem de Deus. É verdade também que Bildade está focando na grandeza de Deus e na impureza desprezível do homem. Mas, de uma certa maneira, os amigos de Jó desconsideram outra parte. E muita gente faz isso, muita gente considera o texto bíblico a partir de Gênesis 3, desconsiderando Gênesis 1 e 2. E começa o texto bíblico a partir de Gênesis 3, só focando na miserabilidade do homem, na pequenez do homem, na insignificância do homem, sem levar em conta que o homem foi feito, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes a nossa teologia também é assim. Focamos na grandeza de Deus e na miserabilidade humana. E neste caso, o discurso não consola, só tortura. E quando Jó fala de justiça, quando Jó fala e clama por justiça, ele não está dizendo que ele é santo. Ele não está dizendo que ele é santo no mesmo sentido da santidade de Deus. Quando Jó pede por justiça, ele está dizendo, olha Deus, entre todos os vermes, eu sou alguém que busca viver da melhor maneira. É disso que ele está falando em vários momentos, quando ele clama a Deus, quando ele pede a Deus que olhe com misericórdia para ele, que veja e que explique o que ele está passando. E nesse sentido, Deus disse isto, que Jó era reto, que Jó era puro, lá no início do livro. Mas Bildade está dizendo ao contrário. Jó, você está sofrendo porque você está pecando diante de Deus. E Jó, no entanto, não sabe e não pode ouvir Deus, como nós ouvimos nos primeiros capítulos. Mas Jó pode ouvir quem? Bildade. E muitas vezes é assim que acontece com a gente. Nós ignoramos a verdade da palavra para ouvirmos o que o mundo diz. Preferimos ouvir os vermes mais inteligentes. Preferimos ouvir a Satanás. Os amigos de Jó, irmãos, eram crentes. Os amigos de Jó criam em Deus, eram pessoas que saíram do culto e foram lá consolar Jó. No entanto, nós precisamos ouvir o próprio Senhor, porque os homens do nosso tempo também não passam de vermes que sabem demais. E Deus está disponível a falar conosco quando nós oramos, quando lemos as Escrituras, quando estamos sinceramente diante dEle, o buscando, Ele fala conosco. Jó, então, vai responder a esse discurso, o pequeno discurso de Bildade. E quando Jó responde, ele diz o seguinte, então Jó respondeu, grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Olha o Jó, irônico. Que socorro, Bildade, você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito você falou? Tá? Olha aí, Jó. Jó também não era fácil, não. Mandou uma ironia. Você é muito sábio, você tem muita capacidade de consolar aquele que está passando por dificuldades. Em outras palavras, Jó está dizendo o seguinte, vocês não sabem consolar ninguém, vocês não podem ajudar quem está com o braço frágil, vocês não podem aconselhar aquele a quem falta sabedoria. E ele está falando dele.
Aquele que não tem força nesse momento é ele. Aquele que não tem vigor neste momento é ele, Jó. Aquele que não tem sabedoria, não consegue discernir, é ele. E Jó está zombando dos seus amigos. Em outras palavras, Jó está dizendo o seguinte: vocês zombam de mim, dizendo que sou pecador, pois eu zombo da sua falta de sabedoria, vocês não sabem nada. Ele está dizendo, em outras palavras, também o seguinte: se vocês dizem, ou se a tese de vocês é essa, você sofre porque Deus é grande e você é pecador, vou mostrar a vocês que vocês não passam de vermes um pouco mais inteligentes. E Jó inicia concordando: sim, Deus é grande. Jó vai concordar primeiramente com humildade, vai dizer: sim, Deus é grande. Olha o que ele diz: os mortos estão em grande angústia sob as águas, e com eles sofrem os que nelas vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Olha o que Jó está dizendo: sim, é verdade, Deus é grande. Ele é tão grande que mesmo os mortos que estão nas profundezas tremem diante do Senhor. Aqui o texto dá a entender que o mar é o lugar da punição dos mortos, no fundo do abismo. Esses mortos que estão lá no fundo do abismo, no fundo dos mares. E o mar, na tradição antiga, é o lugar do desconhecido, é o lugar da manifestação do mal. Ele está dizendo, em outras palavras, Deus é temido lá no inferno, lá nas profundezas onde estão as almas, onde estão os mortos. No verso 7, ele está dizendo que Deus é um Deus que sustenta céus e terra. Uma explicação cosmológica para a providência divina. Nos versos 8 a 11, nós temos uma série de descrições do poder de Deus sobre o céu, sobre as águas. No verso 12, poder sobre o mar. Na sabedoria antiga, o lugar da atuação do mal. Eu não botei o 12, o 10 ao 12. Ele diz assim: traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar, com a sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro os céus ficaram límpidos, sua mão feriu a serpente arisca. Olha só o que está falando Jó. E aqui eu quero desvendar algumas coisas aqui. Ele tem poder sobre o mar. Lembre-se disso, Jó está concordando com humildade. Sim, Deus é grande. E ele está dizendo isto. Ele tem poder sobre o mar, que na sabedoria antiga era lugar da atuação do mal. Ele fala sobre o monstro dos mares, que na língua original fala de um monstro da mitologia antiga, chamado Raabe, uma imagem mitológica antiga, que representava o mal e que podemos linkar com a figura de Satanás, ou seja, ele é poderoso sobre Satanás, ele é poderoso sobre o mal, ele domina sobre o mal. E aqui a gente lembra da frase de Lutero, que nós já falamos algumas vezes aqui: o diabo é o diabo de Deus, ou seja, o diabo não tem poder para além daquilo que Deus permite que ele faça, porque ele está destruído, derrotado, debaixo do poder de Deus. Esta é uma verdade que nós precisamos repetir, porque vivemos num tempo de um maniqueísmo, de cristãos que colocam Deus e diabo em guerra, e nós como aqueles que vamos decidir e definir essa luta. Isso não é verdade. A Bíblia já nos ensina que o diabo está derrotado, que o valente está amarrado e que Deus domina sobre todas as coisas. Esse monstro é um monstro, ele é citado também no Salmo 89, 10, quando o salmista diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade.
Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro do mar, ou dos mares, e com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. É o que diz o Salmo 89, 8 a 11. Mesmo se dá também em Isaías 51, 9. E a ideia aqui é de um Deus que governa o mal, que despedaça esse monstro marinho. Ele é poderoso sobre o mal. Ele é poderoso sobre o mal. O verso 13 fala de uma serpente arisca, um animal poderoso que parece se referir a outra figura também presente na Escritura, o Leviatã. Já ouviu falar do Leviatã? O Leviatã, que era uma figura comum nas culturas do Oriente Antigo, e era a ideia de uma serpente dragão do mar, que personificava a figura do mal. Inclusive, um filósofo do período moderno, chamado Thomas Hobbes, tem um livro cujo título é O Leviatã. E a ideia aqui é de que o homem tem dentro de si o Leviatã, que se manifesta quando ele está na posição de poder. E ele pega essa referência da Escritura Sagrada. Olha o que diz Isaías 27, 1. Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Deus é poderoso sobre o Leviatã. Deus é poderoso sobre a serpente arisca. Deus é poderoso sobre Raabe, sobre o monstro do mar. Deus é poderoso sobre os poderes do mal. E aí, Jó? Até agora você não disse nada do que a gente já sabe, Jó. Você zombou do seu amigo, mas até agora só concordou com Bildade. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus governa absolutamente. Qual a diferença? O que você traz de novo? E meu querido irmão, irmã, o que Jó traz de novo e que eu quero trazer para você, para a gente meditar, e ele mostra isso. Deus é tão grande que respostas humanas absolutas sobre o sofrimento são bobagem. Olha o que ele diz no verso 14, no último verso do capítulo 26. E isso tudo, Bildade, é apenas a borda das suas obras. E isso tudo, Bildade, é um suave sussurro que nós ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? A questão é essa. Bildade diz que Deus é grande, Bildade diz que Deus é poderoso, mas Bildade está disposto a dar as respostas absolutas sobre o que Deus faz, sobretudo no sofrimento de Jó. Irmãos, nós vivemos num tempo de relativismo, nós vivemos no tempo da pós-verdade, ou seja, vivemos num tempo da descrença da verdade. E contra este cenário, a gente acaba por indo ao extremo perigoso. Qual é? De que temos respostas para todas as questões. E a questão é a seguinte: sim, há uma verdade. Sim, temos respostas e certezas absolutas. Sim, o Evangelho é o Evangelho do caminho, da verdade, da vida que é Jesus. Sim, há a revelação de Deus nas Escrituras. Mas o grande problema é a gente achar que a gente pode explicar tudo, é a gente achar que tem resposta para todas as coisas. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque o que a gente sabe de Deus é a borda da obra de Deus. O que eu sei, o que você sabe, o que os maiores teólogos sabem, o que vamos colocar os nossos famosos pregadores, o reverendo Augusto, o reverendo Hernandes, ou os maiores teólogos sabem, são a borda
das obras de Deus. Você vai dizer, mas pastor, pensa em toda a teologia que já foi construída em todos os tempos. Pensa, pastor, em quanta coisa, quanta literatura, quanto conhecimento já foi construído. Um mar imenso de conhecimento. Eu direi para você, meu irmão, é somente a borda daquilo que Deus é. Veja então, essa é a nossa frustração, é a frustração de todo pregador, de todo professor, de todo missionário. Eu posso ficar aqui exausto, de durante a semana preparar, com o maior zelo possível, me esmerar por buscar o aprofundamento na Escritura, me comunicar com a melhor técnica possível, e aqui por 40 minutos, tentar falar com você, explicar a você um texto bíblico, mas ainda assim, fica escancarado para mim. É uma gota, é um sussurro de Deus. É um sussurro de Deus. Porque quem somos nós, irmãos? Quem somos nós diante desse Deus? O maior verme entre nós, o mais inteligente, o mais capaz entre nós, diante de Deus e de sua grandeza, não passa de um verme sabido. Portanto, não há lugar para orgulho. Não há lugar para orgulho algum. Mesmo aqueles mais sabidos não podem e não devem se orgulhar diante do Deus grandioso, que é Senhor sobre todas as coisas. Sabe o que é a Bíblia? Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia, irmãos, é Deus se explicando a vermes. Isso é a Bíblia. É Deus se explicando. Calvino usa uma comparação muito menos ofensiva do que essa. Quando ele diz assim, nas Escrituras, Deus balbucia a nós. Fala-nos como uma ama fala a um bebê. Eu lembro que isso me marcou muito estudando teologia. Para o meu professor foi o Christian, reverendo Christian, meu professor de teologia sistemática. Há perguntas que nós não conseguiremos responder, porque nós somos vermes tentando entender as coisas. A Bíblia é um Deus balbuciando a sua verdade a nós. E é assim que nós vemos a Deus, e glórias a Deus, e graças a Deus, pela sua bondade podemos conhecê-lo, através das Escrituras Sagradas. Mas o que entendemos, irmãos, é um sussurro do que Deus fala. Quem poderá compreender o trovão do seu poder? É o que diz Jó. Há uma música popular, há uma letra de uma música popular brasileira que tem como título Música Inédita. Essa música foi lançada pela banda Cidadão Quem, que foi uma banda dos anos 90, que não ficou muito conhecida não, mas ela foi regravada há pouco tempo pela Tiago York e a Maria Gadu, e aí ficou mais conhecida. O coro dessa música diz assim: quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer? Não aparece para mim. Estende a mão, trazendo a chuva, tocando o som do trovão. Será que vamos saber? Eu trouxe essa música para te dizer o seguinte: o mundo faz essa pergunta. O mundo tenta respondê-la através das coisas que estão no mundo. E através da graça comum, eles fazem essa pergunta: quem é você que traz a chuva? E quem é você que traz até o trovão? Será que nós vamos saber quem é você? O mundo consegue ver essa grandeza através da graça comum, na chuva, no trovão, na força da guerra, na existência de algo poderoso.
Mas eu quero dizer para você uma coisa importante: nós, vermes diante de Deus, temos uma revelação que Deus nos deu. Homens pequeninos, seres insignificantes, mas a quem Deus intentou revelar-se. E por isso nós louvamos a Deus, e por isso nós glorificamos a Deus, porque embora sejamos tão insignificantes, tão pequenos, tão distantes, Deus olhou para nós com misericórdia e se revelou a nós. Bildade faz uma pergunta, faz uma afirmação. Ele pergunta assim: como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Aquele verme sabido, Bildade, não sabia. Aquele verme sabido, Jó, não sabia, porque isso aconteceu muito tempo depois dele. Quando aquele ou aquilo que nenhum ouvido ouviu, que nenhum olho viu, se manifestou, Cristo Jesus, o Deus que se fez verme para andar conosco e para nos dar a vida eterna. O Deus que se fez um de nós. Jó não conseguia dar essa resposta, mas hoje nós podemos responder. Hoje nós podemos responder sim. Deus nasceu de mulher e se fez um de nós. Porque a revelação especial que temos nos responde. Paulo aos Gálatas diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Hoje podemos receber, sim, Deus nasceu de mulher e se fez um de nós, por misericórdia a nós. Sim, vermes que somos, sim, insignificantes que somos, para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Esta é a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. A última conversa de Jó com Bildade nos revela que Deus, aquele mesmo que disse a Moisés que queria vê-lo, né? Moisés queria vê-lo e que ele veria somente as costas pela fresta de uma pedra para não cair morto. Que Deus se revelou em Cristo e nos faz conhecer a Deus que se revelou a nós. Esta é a verdade do Evangelho. Sim, irmãos, hoje nós conhecemos como um sussurro, uma fagulha, mas chegará o dia em que veremos face a face. Esta é a certeza que temos no nosso coração. Ouviremos como que um trovão, não olharemos de longe como o peregrino que vê de longe, não veremos como por um espelho, como Paulo fala aos Coríntios, mas o veremos como ele é. E ansiamos por este dia, e desejamos que este dia chegue. Hoje nós não temos resposta para tudo, porque somos vermes, uns mais sabidos que o outro, não temos resposta para tudo. Você vai me procurar e vai perguntar: Deus, por quê? Por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou meu parente? Você vai me perguntar: por que essa doença terrível me encontrou? Você vai perguntar: por que eu estou vivendo essa luta na minha família? De repente, pastor, por que isso acontece? E eu terei de te responder: meu irmão, eu não sei por que isso acontece. Não sei porque, como um verme que sou diante de Deus, conheço minimamente a borda daquilo que é a obra dele. Estou na borda como você, só ouço sussurro como você, mas eu sei que ele continua sendo bom. Eu sei que ele continua a olhar para mim e para você com misericórdia. Eu sei que ele se fez como um igual a mim, para que em breve a gente pudesse estar com ele para sempre. E aí, só de vê-lo, já estancarão todas as nossas dúvidas.
todas as nossas questões, todas as nossas tristezas, todas as nossas amarguras, e nós continuamos caminhando porque cremos que chegaremos lá um dia. Você crê nisso? Chegaremos lá um dia. Enquanto não chegamos, choramos. Enquanto não chegamos, temos dúvidas. Enquanto não chegamos, não conseguimos responder todas as coisas. Enquanto não chegamos, em vez de ficarmos tentando dar resposta para todas as coisas, nos colocando como verbos mais sabidos, consolamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, caminhamos uns com os outros, com as debilidades que temos, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e crendo que Ele continua bom, e que Ele continua a nos abençoar, e que Ele se revelou a nós através de Cristo Jesus, e que este mesmo Cristo Jesus que se fez um de nós, padeceu, sofreu, morreu a nossa morte, mas está vivo. E como o autor aos Hebreus diz, continuamos caminhando, perseverando, olhando a nuvem de testemunhas, nos livrando do pecado que nos assedia, correndo a corrida no que nos está proposta. Como? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continuamos caminhando e olhando para Ele.